Olá pessoal, vamos para a nossa aula de número 8. Na última aula eu ensinei vocês a como analisar uma ação, olhar os indicadores dela, não olhar somente para um, né? Ver o histórico, comparar com as suas concorrentes. E nessa aula eu vou mostrar para vocês mais a questão de acompanhamento de carteira. Como a gente viu a estrutura, quantos por cento alocar para cada setor, para cada classe de ativo, como escolher as empresas que farão parte dessa classe de ativo. Agora eu vou mostrar para vocês a questão do acompanhamento de carteira e quando vocês devem vender uma ação ou se desfazer dela, tá? Basicamente existem três cenários para que a gente saia de uma posição, que é quando a empresa perde fundamento, ou seja, você vai olhar como ela está e não tem mais os mesmos motivos de quando você a comprou, ou por ela estar dando um resultado não tão bom quanto estava, com lucros decaindo, com receita mais baixa, com eficiência menor, enfim, perdas de fundamentos, né? Quando surge uma oportunidade melhor do mercado, quando você percebe que que essa empresa está sendo negociada a um preço muito alto, ela já te entregou o que tinha para entregar e tem uma empresa aí promissora do mesmo setor ou de um setor promissor também que venha com uma oportunidade melhor e você opta em trocar uma pela outra, ou quando a empresa apresenta notícias negativas. Por exemplo, o que aconteceu com a RBR esse ano. A empresa tem fundamentos muito bons, vinha entregando resultados consistentes, vinha crescendo market share, que é a participação de mercado, né? Só que veio uma notícia negativa de que ela estava manipulando resultados, enfim, e as ações dela caiu de R$ 45 para R$ 7. Então, com notícias negativas também, não sei se vale o risco aí de ficar posicionado em uma empresa. Tá? Eu vou explicar mais detalhado, um por um, para que fique bem claro essa questão de acompanhamento de carteira e quando vender uma ação. Porque na nossa estratégia de position trade, a nossa intenção é escolher boas empresas desde o princípio e alimentar essas empresas durante os meses. Alimentar as empresas, o que eu digo? Aumentar a nossa posição, porque o dividendo ele é pago por ação. Quanto mais ações a gente tiver, maior será a nossa renda passiva. A oportunidade melhor, que é quando você opta em vender uma ação para comprar outra, ela geralmente acontece quando o investidor não tem a reserva de oportunidade, né? Então, não tem a reserva de oportunidade e apareceu uma empresa aí muito boa e barata. Ele vai ter que vender uma empresa da sua carteira que não necessariamente é ruim ou que tenha perdido fundamentos para comprar essa nova empresa. Eu já fiz isso, aconteceu quando eu estava no começo. Eu vendi uma empresa lá com 150% de retorno, de lucro, para comprar uma que estava descontada. E para rebalancear os preços, que houve uma queda generalizada. Eu não tinha reserva de oportunidade e eu tive que fazer esse movimento. Só que, por mais que ela já estava com 150% de lucro, ela caiu um pouco, mas agora ela voltou a subir de forma que agora eu estaria com uns 210%, 220% de lucro em cima do preço que eu paguei. Tá? Então, para quem tem reserva de oportunidade, essa questão de oportunidade melhor ela não aparece de forma tão recorrente. É mais a questão da perda de fundamentos e das notícias negativas. Tá? Aqui tem um breve resuminho para vocês, para que se vocês quiserem ler e se aprofundar mais e entender o que de fato acontece, né, vai ajudar vocês a entender também essa questão da oportunidade melhor. A perda de fundamentos, ela acontece quando uma empresa, eu mostrei para vocês que é importante vocês analisar consistência de resultados, consistência de lucros, histórico de dividendos. Pode acontecer que o setor que essa empresa está inserido, ele não é mais tão essencial para a sociedade. E é o que acontece? Os resultados eles serão encolhidos, os lucros serão encolhidos, né? Pode ser que o setor da tecnologia substitua o setor de outra empresa, né? Então vai ter uma perda de fundamentos em relação a ela. Então é importante você sempre não, uma, duas vezes por ano, estarem atualizando essa questão do acompanhamento de carteira, lendo os relatórios trimestrais, entrando no site de RI, olhando como é que foi o desempenho da empresa nos trimestres, né? Vocês sabem que a empresa tem que apresentar 4 resultados no ano, ao final de março, de junho, março, abril, maio, junho, no final de julho, agosto, setembro e no final de dezembro.
né? São 4 resultados no ano, então elas são obrigadas a divulgar esses resultados de forma transparente no site de RI. Então você coloca o nome da empresa e RI no Google, vai aparecer lá a demonstração de resultado, o balanço contábil, enfim, vai aparecer tudo que o investidor precisa. Tá? Lá também tem histórico de pagamentos, então é sempre importante quando vocês... uma, duas, 3 vezes por ano, dá uma olhada na empresa que vocês estão posicionados para ver se ela não perdeu o fundamento, se ela continua com os mesmos motivos que fizeram você comprar ela. Legal? Também tem a questão das notícias negativas, pessoal. O que acontece é que o mercado ele é muito sensível a noticiários, a especulações, a boatos que tem sobre as empresas. Então o que acontece? Como o mercado é ditado por confiança e segurança, credibilidade, quando vem uma notícia ruim aí, um boato, o mercado logo precifica isso. O mercado logo sente, os investidores começam a vender esse papel por medo e o preço cai. Então vocês têm que estar ligado aí. Se chegou até um jornal nacional, a meios de comunicação, veículos da mídia, você tem que ficar ligado no que está querendo dizer isso e às vezes não vale a pena você ficar exposto a esse risco. Tá? Porque, por exemplo, o IRBR caiu de 45 para 7 reais e está patinando aí para conseguir recuperar. Então você tem que ficar sempre ligado na questão das notícias. Empresas que já têm notícias ruins, é bom você não entrar posicionado nela, não entrar comprado, né? E empresas que você tem em carteira que aparecem com notícias negativas, você precisa avaliar de forma rápida, né? E pensar, poxa, será que vale a pena eu correr o risco de ficar com uma empresa que está sendo má falada no mercado ou não? Aí você tem que ver se você já está com uma valorização legal dela, se você sai de posição ou se você esquece essa empresa e deixa ela isolada. E é por isso que a gente trabalha sempre com porcentagens pequenas em cada empresa em relação ao patrimônio total. Se você investir aí 5% do seu capital numa empresa e acontecer algum problema com ela, e o pior problema possível quando você entra em ações é perder o valor que você investiu. Por exemplo, investi R$500 em Petrobras e aconteceu alguma coisa e a empresa faliu. Claro que isso é um exemplo bem hipotético. Você vai perder, o máximo que você vai perder é os R$500. Legal? Então você avalia. Se você já está com lucro, é melhor você vender, sair de posição e buscar uma outra oportunidade. Se está aí elas por elas, ou o teu preço está mais baixo, o preço da ação está mais baixo do que você pagou, isola a ação, esquece ela, espera o desenrolar da situação e 5% do patrimônio não vai mudar a tua vida. Legal? Aqui, dica. Sempre façam compras com margem de segurança. O que é a margem de segurança? Toda empresa ela tem um preço justo e um preço teto. Né? Geralmente o preço teto é um pouco abaixo do preço justo. O preço justo a gente acha fazendo o cálculo de valuation. Só que o cálculo de valuation ele é um cálculo bem complexo. Eu estou desenvolvendo agora essa habilidade, né? Eu fiz curso de valuation e estou ainda aprimorando essa técnica. É uma série de contas que a gente faz pelo fluxo de caixa descontado, que a gente traz os fluxos futuros, a gente traz a valor presente, a gente faz uma análise setorial, uma análise macroeconômica, né, para tentar achar o preço justo da empresa. A partir do preço justo, a gente tira uma margem de segurança e tenta comprar sempre abaixo desse valor. Quando a empresa bate o preço teto, a gente não entra mais em cena, né? Deixa o que você investiu ali rendendo e busca empresas que estão descontadas. Nessa questão que eu indico, quando vocês querem saber o preço teto de uma ação, preço justo, me chamem que eu passo para vocês, tá? Eu tenho assinatura nas casas de análise que possuem analistas profissionais e eles fazem esses valuations e trazem os preços tetos para nós. Legal? Então, é sempre bom você comprar com essa margem de segurança, até o preço teto, porque a partir dali a empresa se torna um pouquinho mais arriscada, por mais que seja uma empresa consistente, tá? Então, compra com margem de segurança. Não adianta a gente querer acelerar as coisas e fazer aquela compra. O Warren Buffett diz, quem ganha dinheiro na Bolsa de Valores é os pacientes e não os inteligentes. Legal? Então essa aula foi para isso, para a gente saber o acompanhamento de carteira, quando vender uma ação, quando sair de posição, e essa questão de compra com margem de segurança. Tá? A questão da compra ela é muito importante porque às vezes a gente entra numa empresa que não deveria e não consegue sair, porque a primeira regra de Warren Buffett é nunca perca dinheiro e a segunda regra é sempre seguir a primeira. Legal, pessoal? Um abraço aí para vocês e na próxima aula eu espero encontrá-los. Valeu, um abraço.